Vamos estudar agora aqui a regra da cadeia, envolvendo, né, funções com duas variáveis. E para isso eu trouxe aqui uma função que é de envolvendo aqui uma variável, né, duas funções envolvendo uma variável, para a gente fazer um pequeno link com a regra da cadeia que estudamos lá em funções com uma variável. E temos aqui uma função y que depende de x, e esse x, por sua vez, depende de t. Ou seja, y, né, é uma função que depende de x e esse x depende de um t. Você deve concordar comigo que se t sofrer uma variação, por consequência, y também irá sofrer uma pequena variação, porque como y depende de x e x depende de t, isso aí é um pouco óbvio, né, que se t sofrer uma variação, y também irá sofrer uma certa variação. Beleza. Então, a gente poderia, no caso aqui, encontrar a variação que y sofre em relação a t diretamente. Vimos isso aqui no estudo, né, da regra da cadeia, que estudamos lá em derivadas envolvendo funções com uma variável. Tá ok? E como é que a gente encontrava a variação que y sofria em relação a t? Ou seja, a derivada de y em relação a t. Isso aqui nada mais é que a derivada de y em relação a x multiplicado pela derivada de x em relação a t. Simples assim. Então, para eu saber a derivada de y em relação a t, eu teria que encontrar a derivada de y em relação a x e multiplicar pela derivada de x em relação a t. Beleza? Com o mesmo pensamento, vamos encontrar a derivada de uma função composta, né? Uma função que depende de x e y, e essa função é composta porque x vai depender de um t e o y também irá depender de um t. Então, como é que a gente faz isso? Utilizando esse mesmo raciocínio, só que com uma pequena diferença, porque z ele depende de x, esse x vai depender de um t, certo? E o z também depende de um y, que também vai depender de um t. Beleza, então perceba que aqui a gente vai ter dois braços, certo? E para melhorar a visualização disso aqui, poderíamos utilizar aqui o grafo de árvore, né? Ou o método da árvore, que seria, vamos colocar aqui a função z no topo dessa árvore. E você deve concordar comigo que z ele depende de x, então vamos colocar aqui x, certo? E ele também depende de y. O x, por sua vez, vai depender apenas de t. E o y também irá depender apenas do t. Então, olha só que interessante. Z, ele depende de x e y. Então, primeiro eu vou encontrar nessa direção aqui. Então, eu vou encontrar primeiro a derivada da função z, né, em relação a t nessa direção, nesse braço aqui, na direção x. Então, você deve concordar comigo que isso aqui nada mais é que a derivada parcial de z em relação a x. Então, perceba que eu acabei utilizando o símbolo da derivada parcial na direção de z até x. Por quê? Porque z depende de duas variáveis. Então, como eu estou derivando z em relação a x, eu tenho que utilizar o símbolo das derivadas parciais, porque aqui eu estou encontrando a derivada de z na direção x. Em x aqui, por sua vez, ó, a derivada de x em relação a t, como só tem apenas um caminho, eu vou encontrar a derivada comum, podemos dizer assim, a derivada de x em relação a t. É a derivada que estudamos em funções com uma variável, porque x depende apenas de uma, né? Depende apenas de uma variável, que é t. Da mesma maneira que, agora vamos para o segundo braço, de z para y, vamos utilizar o símbolo da derivada parcial. Então, temos aqui a derivada de z em relação ou na direção y, e de y para t, vamos encontrar a derivada de y em relação a t. Então, perceba que de y para t também utilizamos o nosso dzinho normal aqui, dy em relação a dt, ok? Porque y depende apenas de t. Show de bola! Então, aplicando ou encontrando a fórmula da derivada parcial de z em relação a t, que é isso que a gente quer encontrar, vamos ter o seguinte, ó, a derivada, tá ok? A derivada de z em relação a t, então fazendo z em função apenas de t, por isso que eu coloquei aqui um d minúsculo, então é a derivada de z em relação a t, nada mais é que a derivada parcial de z em relação a x, né, na direção x, multiplicado pela derivada de x
vezes, né, ou sobre dt, né, ou seja, a derivada de x em relação a t. Então perceba que essa parte aqui nada mais é, né, é bem parecido com isso aqui que a gente viu, tá ok? Só que como z depende de duas variáveis, então vamos ter a soma aqui, ó, do primeiro braço com o segundo braço. Então vamos ter que somar a essa parte que encontramos aqui também. Então é a derivada parcial de z em relação a y, tá ok? Multiplicado pela derivada de y em relação a t. Olha só que maravilha, hein? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos utilizar um exemplo, né, de onde ou como aplicamos essa fórmula que acabamos de encontrar aqui, bem facinho. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? É dado uma função, vamos encontrar aqui, uma função 2xy, e o nosso x aqui é uma outra função que depende de t ao quadrado, ou depende de t, né? E y nada mais é que uma outra função que é dada pela lei aqui de associação t ao cubo. Show de bola! A gente está querendo encontrar aqui, vamos encontrar a derivada, ok, de z em relação a t. Essa é a questão. Olha só, z depende de xy, mas x depende de t e y depende de t. Então, vamos aplicar a nossa regra da cadeia. Então, temos aqui que a derivada de z em relação a t nada mais é, vamos aplicar aqui, ó, a derivada parcial, certo? De z na direção x. Então, podemos até fazer direto aqui. Põe a derivada de z na direção x. Se é na direção x, vamos utilizar aqui o y como constante. O 2 é constante também, então ficaremos com 2y. E a derivada de x é 1. Então, a primeira parte já fizemos aqui, certo? Multiplicado pela derivada de x em relação a t, que é a derivada de x em relação a t, nada mais é que 2t. Show de bola! Isso aqui somado, né, acompanhando aqui, a derivada parcial de z na direção y. Então, na direção y, agora o nosso x é a constante. Então, ficaríamos aqui com 2x e a derivada de y é 1. Beleza. Multiplicado pela fórmula aqui, pela derivada de y em relação a t. Então, a derivada de y em relação a t nada mais é que 3t ao quadrado. Beleza. Organizando isso aqui, ficaríamos com 4yt mais 2, ou melhor, né, 6. Então, aqui, ó, 2 vezes 3 é 6. 6xt ao quadrado. Só que lembrem-se que estamos querendo encontrar a variação de z em relação a t. Só que ainda tem aqui, ó, um y, tá ok? E temos aqui também um x. Então, vamos substituir, porque a gente sabe que y nada mais é que t ao cubo e x nada mais é que t ao quadrado. Só substituímos aqui, então. Então, temos aqui 4 multiplicado por y é t ao cubo. T ao cubo vezes t dá t elevado a 4. Mais 6 vezes x. X é t ao quadrado. T ao quadrado vezes t ao quadrado é igual a t elevado a 4, certo? Então, ficaremos com 6 multiplicado por t elevado a 4. Ainda poderíamos fazer alguma coisa aqui, ó. Teríamos 10 multiplicado por t elevado a 4. Que beleza, hein? Então, a derivada de z em relação a t nada mais é que 10 multiplicado por t elevado a 4. Só que você poderia aqui, pode até fazer como exercício, substituir no início, né, o x aqui no lugar do x e o t no lugar, o y, né, no lugar do y, colocaria t ao cubo. Encontraria isso e depois encontraria a derivada de z em relação a t. E iria dar a mesma resposta, ok? Só que esse método aqui é bom para algumas situações. Claro que se você substituir aqui, ficaria um pouco mais rápido do que esse processo que a gente fez aqui. Ok, pessoal? Então, na videoaula aqui, na próxima videoaula, eu vou trazer a segunda situação das derivadas parciais. Valeu!